Bom, gente, boa noite a todas e todos. Estamos entrando ao vivo aqui, nessa noite maravilhosa. E aí eu queria começar essa live dizendo assim: oi, meus amores, voltei. Tô brincando. É só para dizer o seguinte, que hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com a Maria Bopp, a blogueirinha do fim do mundo, né? Essa atriz maravilhosa que topou, tá com a gente aqui nessa noite. Maria, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada a você, adorei o convite, sou muito admiradora sua. Li um texto recente seu na Mídia Ninja, acho você maravilhosa, sou apoiadora do movimento MTST, então estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Nossa, uma apoiadora de peso, né? O MTST, a gente agradece também o apoio, muito obrigada mesmo. E aí, mano, a ideia dessa noite mesmo é a gente bater um papo. E Uhum. hoje, assim, eu tava até vendo aqui o seu perfil e uma entrevista muito legal que você fez para a Carta Capital, né? E lá Uhum. você falou um pouco sobre a sua trajetória política, que na sua juventude você não era tão politizada, mas que foi quando você se identificou como uma mulher feminista que você, na verdade, deu um passo a mais, né, nessa politização e se tornar essa força que você é, né? Porque, na verdade, toda essa sátira que você faz vai muito ao encontro desse desgoverno que a gente tem e que a gente precisa realmente encontrar formas de criticá-lo. E é uma forma bastante, eu acho, uma forma muito potente o humor ser usado para isso. Então, eu queria começar esse bate-papo você contando para a gente da sua trajetória política, né? Como você se descobriu, né? Uma Uhum. ativista, uma mana de esquerda, uma mana crítica ao governo, uma mulher feminista. Então, foi isso como você falou, assim, na verdade, é isso, eu sou uma menina, mulher de classe média alta de São Paulo, eu tive acesso a uma das melhores escolas de São Paulo, eu sempre tive acesso à educação, à educação de qualidade e privada, e também saúde privada, então eu tive todos esses privilégios sociais, além de ser uma mulher dentro desse padrão de beleza, ser uma mulher branca, magra, enfim. Então, experimentei muitos privilégios. Então, na minha adolescência, eu era bem capaz de reproduzir um discurso é, besta de dizer que nem existem classes sociais no Brasil, sabe? Eu era capaz de reproduzir esse tipo de coisa. Era bem apolítica, assim, não gostava de política, não me interessava. Então, era isso. Era uma bem, tipo, assim, eu entendo hoje que existe política em tudo, né? Assim, inclusive o privilégio de poder não se incomodar com política é um privilégio, e também é uma manifestação política do seu privilégio. O fato de você não precisar se preocupar com questões como moradia, saúde, educação, mostra o quanto existem de fato classes sociais, por exemplo. Então, mas eu vivi grande parte da minha vida assim, totalmente passando reto diante de problemas estruturais, e foi justamente ao entrar na faculdade, eu fiz faculdade de audiovisual e comecei a ter um vislumbre um pouco maior de realidades diferentes da minha, porque na minha faculdade tinha alunos, por exemplo, do ProUni, então eram pessoas que vinham de realidades diferentes, pessoas que eram da periferia, já vi um deslumbre de realidades diferentes da minha, assim, e também foi porque, através do Facebook, principalmente, eu comecei a ler feministas negras principalmente, e foi vendo através, assim, entrando em contato com esse mundo feminista, ou com um discurso feminista, mas de diferentes perspectivas, né, com essa visão interseccional. Então eu via mulheres negras falando, mas também feministas brancas, e vendo aonde as pautas eu me sentia aonde eu me identificava com as pautas, mas tinha algumas que eu não me identificava porque passei ali a me enxergar como uma mulher privilegiada, mas eu falei, opa, tipo, entendendo também que o feminismo é necessariamente um movimento socialista, né, na minha opinião, e que tem que prezar pela coletividade, e que tem que olhar para a questão das classes, das raças, e que somos mulheres diferentes, que partimos de perspectivas diferentes, né, então foi através do feminismo que eu comecei a me politizar e entender que eu precisava correr atrás
assim, por ter tanto tempo ficado um pouco alheia a assuntos políticos, eu senti que eu tinha que correr atrás. Então, eu comecei a realmente estudar muito, e foi aí que eu ganhei consciência social e de classe, e me tornei essa pequena comunista, mas assim, eu sempre me posicionei, desde que eu me entendi como uma pessoa política, e eu entendi que por mais que eu tivesse, sei lá, 600 seguidores ou 600 amigos no Facebook, eu já entendi que já era o suficiente para eu me posicionar nas redes, mas também na vida, entendeu? Então, nunca deixar de se posicionar e de usar a minha voz e, enfim, sou atriz, então fui ganhando um público maior com a série que eu fazia, que era da Bruna Surfistinha, que tocava em assuntos também delicados como a prostituição, então eu entendi que é isso, a voz vai ganhando corpo e é isso, aí desde o golpe da Dilma, de junho de 2013, que foi aquela loucura, e todas o Ele Não, são movimentos que eu sempre senti que eu precisava usar o meu alcance a favor de lutas que eu acredito, e é isso, tô falando horrores, desculpas, mas fiquei até com calor. Imagina, super válido. Eu tava te ouvindo aí e tava pensando o quão é válido os movimentos sociais, né, e a luta também desses movimentos, porque a minha caminhada em relação a me identificar quanto feminista foi justamente dentro de uma ocupação do MTST, né? Assim, eu entrei pro MTST em 2012 e até então eu também não me enxergava como feminista. E vendo os diálogos que passam por dentro de uma ocupação, as formações nas quais a gente participa, e mesmo a formação diária, né, essa formação que se dá mesmo pela luta pela moradia, pela luta pela saúde pública, pelo questionamento do motivo da desigualdade social, faz a gente furar a bolha, de fato. Né? Então, assim, foi o MTST, foi a luta pela moradia, foi a luta, o pé no barro, como a gente gosta muito de falar, que não só fez a mim, mas a várias mulheres, de fato, começarem a questionar o formato de sociedade, esse machismo que também é estrutural, né? A falta de diversos direitos que a gente passa todos os dias, e a falta de você poder muitas vezes falar e externar e verbalizar suas vontades, né? Porque a parte mais difícil da mulher preta periférica é isso, é o espaço de voz, é o espaço de reconhecimento, é o espaço de empoderamento, de emancipação. E é isso que uma ocupação, né, que as pessoas acham, não, é só uma luta por moradia, e muitos outros dizem assim, vagabundos invadindo terra dos outros. Não imaginam a potência que emana de dentro de uma ocupação. A gente começa, de fato, a entender que a sociedade nos exclui o tempo todo, e nesse sentido a gente tem que lutar por cada direito, e é um direito que a lei nos garante, mas que não é assistido de forma nenhuma. E aí, assim, só terminando assim a minha fala, e já te fazendo uma outra pergunta, né, que assim, a blogueirinha do fim do mundo, ela se tornou bastante popular entre os mais jovens, né? E nós, de movimento social, a gente sempre busca outros mecanismos de politização, né? Porque são mais necessários, né? Existe um sentimento de aversão à política e, às vezes, a gente, para entrar nos pontos, para fazer essa discussão, a gente tem que buscar outros mecanismos. E a gente percebe que essa sátira, essa forma engraçada de fazer críticas ao governo Bolsonaro é muitas vezes mais aceita do que uma fala mais elaborada, uma fala mais política. E aí eu queria te perguntar isso, como você enxerga isso, né? Se de fato você percebe que você tem mais entrada, você tem mais aceitação da juventude, né? Trazendo a blogueirinha, né? Uma menina toda delicada, cheia de trejeitos para falar e fazendo críticas tão, né? Eu via o episódio da gripezinha, eu não me aguentava de dar risada, né? E assim, é uma forma, é um período tão triste e ao mesmo tempo tão necessário que a gente também consiga, de alguma forma, trazer uma forma mais bem-humorada de tratá-lo. E aí eu queria que você colocasse como você percebe isso. Sim, eu acho que
foi muito louco, assim, porque eu fiz a blogueirinha do fim do mundo, quase uma vontade minha de colocar as coisas para fora, expurgar um pouco também da minha raiva que eu tinha por esse governo, mas depois eu fui entendendo como a blogueirinha do fim do mundo era recebida e como ela tinha sua importância, assim, era uma coisa que eu não tinha essa consciência antes de fazer ela, e depois eu fui percebendo que sim, tinha esse alcance com a juventude, como você falou, porque usam uma linguagem que é muito dessa nossa geração, assim, das blogueiras, dos tutoriais, essa coisa entrecortada, com uma musiquinha fofa, e usar desses trejeitos, essas caras e bocas, e falar de um jeito super fofo, com essa minha cara de Barbie, falando atrocidades, também gera um estranhamento, assim. Então eu acho que, às vezes, por exemplo, se eu ligasse a câmera e falasse assim, gente, porque o governo Bolsonaro é um absurdo, que não sei o que, não sei o que, é tudo verdade, e a raiva é legítima, mas eu acho que se eu entrasse assim, pé na porta, falando com raiva, com sangue nos olhos, as pessoas iam ver 30 segundos do vídeo e falar, ai, tá bom, cansei. Eu acho que talvez isso afaste um pouco as pessoas, né? Quando você fala de um jeito convidativo, fofo, por mais que eu esteja falando coisas pesadas e esteja criticando, as pessoas de cara não rejeitam, talvez elas estão assistindo até o final, por mais que não gostem do conteúdo, mas elas talvez toleram assistir até o fim. Eu sinto um pouco isso, assim, eu acho que tem às vezes como a gente escolhe falar o que a gente fala também é importante, porque nos últimos anos a gente está vendo um projeto mesmo de demonização da esquerda, isso que você falou, MTST, que é um movimento que existe há, sei lá, décadas, né? Tem a sua importância não só na luta pela moradia, mas por direitos pela reforma urbana, né? Eu acho que pelo direito das mulheres, tanto pela luta por mais creches, por mais transporte, assim, é uma luta absolutamente popular, que eu sinto que deveria ser muito mais valorizada, mas eles diminuem e reduzem algo como, bando de vagabundo, né? Então, essa demonização da esquerda e da política, e transformar a política como um assunto chato, ou, não aguento falar de política, tudo é política, descansa militante, agora militante também entrou nessa onda de, como militante é mala. Então, essa é um projeto isso, né? Um projeto de dominação, porque quanto mais a gente não fala sobre política, mais quem está no poder consegue passar as formas escabrosas que forem, sem existir nenhuma resistência popular, etc. Então, eu acho que a gente precisa falar de política com humor, com leveza, deixar que a política ocupe todas as instâncias da nossa vida, assim, que seja o debate com amigo, também a luta na rua, também os vídeos da internet, assim, por várias frentes eu acho que a gente tem que falar sobre política e também perder um pouco o medo de errar, pode falar merda, pode discordar, entender que também isso faz parte da democracia, mas falar de política, sabe, trazer sempre as coisas para o debate, para não transformar só numa polarização em época de eleição, sabe? Tipo, ele não, ele sim, comunista, fascista, porque eu acho que isso, quem acaba perdendo somos todos nós, assim, a democracia como um todo, né? É impressionante como a gente acaba deixando o tal exercício da democracia, às vezes parece que está restrito a um período específico do ano, onde as pessoas vão lá e colocam, né, o dedinho em uma urna e fazem uma escolha e depois parece que simplesmente alguém está sentado numa cadeira e já esquece quem o colocou lá ou quais são as necessidades das pessoas mais pobres, né? Hoje, por exemplo, eu estava vendo aqui uma coisa que a gente precisa muito trazer à tona, é esse debate de como, nesse último período, né, de 2018 para cá, após a eleição do Bozo, como os demônios estão de fato saindo dos armários e o racismo e o machismo já não é mais velado, né, escancarado. Tanto é que uma juíza em Curitiba, ela citou na sentença a raça, né, da pessoa, do Natan, que foi condenado, né, porque ele simplesmente, por ser da raça negra, ele era passível de fazer parte do crime organizado, e por isso ele precisava ser condenado, né? Então, a gente vê isso todos os dias, né? A polícia militar, ela simplesmente julgando, condenando e executando os jovens nas periferias, e o judiciário cometendo o mesmo erro, né, e reforçando o racismo estrutural, colocando uma pessoa na cadeia porque ele simplesmente tem a pele preta. Isso é realmente um absurdo, e de fato, em todos os espaços, a gente precisa discutir isso, né? A arte, a cultura, a música,
a poesia, a mídia, enfim, o grupo sentado na mesa do boteco tomando uma cerveja precisa discutir política, Sim. precisa discutir as consequências dela nas nossas vidas, porque no final das contas, todos nós vamos sofrer a consequência de um desgoverno igual a esse. Né? A gente está aí com mais de 100 mil mortos pelo Covid e até hoje a gente não tem um ministro da saúde, a gente Sim. não tem respostas desse governo ridículo que está aí. Né? Sim. Então... Não, exatamente. E como eu acho que agora o que aconteceu, né, agora no início de junho, que foi de novo o reavivamento do movimento Vidas Negras Importam, né? Eu acho que existiu, pelo menos nas redes, um levante, assim, novamente pela pauta antirracista, e como isso é importante, né? Assim, como isso, e assim, eu tenho, sei lá, às vezes essa esperança de que isso de fato transforma as pessoas, que não seja só uma moda de rede social, que não seja só colocar um quadradinho preto e seguir a vida, que as pessoas entendam isso, por exemplo, isso que você falou do judiciário ser racista. Tipo, eu estava vendo uma entrevista com o Silvio de Almeida e ele falando justamente como o judiciário é racista, porque não existem, por exemplo, quando não existe, por exemplo, se uma pessoa é apreendida com uma quantidade de droga, não existe, por exemplo, se você está com uma quantidade X, significa que você é apenas usuário, se você está com uma quantidade Y, você é traficante. Isso não é exatamente claro nas leis. Então, acaba sendo uma avaliação situacional do cara que apreendeu. Exatamente. E ele vai pela cor da pessoa, assim. Então, se é negro, ele vai tratá-lo como um traficante. Se ele é uma pessoa branca, ele vai tratá-lo como um usuário, como, sei lá, um jovem que estava portando 39 quilos de cocaína. Sei lá, sabe? Se não vai olhar para aquilo, não existe uma lei que diga numericamente o que é o que é. Não, é subjetivo. Então, a partir do momento que é subjetivo, quando a gente vive justamente num mundo onde o racismo é estrutural, então também vai ser racista esse julgamento, né? Então, eu espero que essas ondas de resistência, né, venham também para ficar, assim, para contaminar cada vez mais o debate, para que isso nunca deixe de ser pauta, que não vire só uma modinha e depois passe, né? Eu também me preocupo bastante com isso. Você falou muito das jornadas de junho de 2013, né? E foi, assim, maravilhoso, foi muito forte, muito potente, mas se apagou, né? Infelizmente, a gente precisa que esses levantes não sejam só periódicos, não sejam por uma pauta, porque o assassinato de George Floyd trouxe uma comoção internacional, né, relacionado e aflorou de fato a pauta do racismo estrutural. E aqui no Brasil nós tivemos várias marchas extremamente potentes nesse sentido também, mas a gente só não pode deixar apagar, porque outros George Floyds vão acabar, enfim, sendo vitimados, e a gente tem muita coisa a mudar, enfim, muita luta para fazer, né? Eu acho que existe toda uma questão de representatividade, inclusive no judiciário também, né? Porque se a gente não tiver juízes negros ocupando a cadeira e falando no nosso nome, provavelmente mais jovens vão ser presos, mais homens negros, mais mulheres negras vão para a cadeia pela cor das suas peles e não pela questão do crime cometido ou não cometido. E isso é muito, muito pesado mesmo de a gente perceber que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em entender que existe dois pesos e duas medidas, né? O jovem branco parado na frente do shopping fumando maconha, o policial passa e fala boa noite. O jovem negro na beira de uma viela na periferia, o polícia passa e dá um soco na cara e joga ele na viatura e prende por tráfico de drogas. E é essa forma de se lidar, né? É diferente o tratamento, de acordo onde você mora, de acordo com a cor da sua pele, de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem no bolso. Isso é muito triste mesmo. E eu acho, assim, muito... É isso, como eu disse no início do nosso papo, eu tenho uma realidade muito privilegiada, mas eu começo a não entender mais a dessensibilização que as pessoas sentem, que existe hoje nas pessoas, por não se comover com esse tipo de coisa que acontece, sabe? Como elas podem ver esse tipo de imagem, por exemplo, essa semana mesmo viralizou no Twitter a imagem de dois policiais de moto abordando um jovem, e eles atiram a queima-roupa e ele morre. E assim,
ele não estava armado, não apresentou nenhum tipo de resistência e ele morreu. Como que a gente consegue ver esse tipo de coisa e não se sensibilizar mais? Como tem uma parcela da população que, apesar de não viver isso na pele, consegue mesmo assim passar por isso de maneira incólume, assim, não se afetar por isso, sabe? Eu também acho, por exemplo, quando a Marielle foi executada, eu fiquei em choque, assim, falei, gente, assim, não que fosse uma novidade o assassinato de pessoas negras, a Marielle mesmo, um dia antes, tinha feito justamente um tweet que foi tão emblemático, falando quantas pessoas vão precisar morrer quantas pessoas negras vão precisar morrer antes que essa guerra acabe, né? Falando sobre a Karim, mas então, obviamente, não era uma novidade, mas assim, uma vereadora, sabe, uma política foi executada na rua, com a certeza da impunidade, né? Porque essas pessoas, de fato, o mandante desse crime essas pessoas não foram presas ainda, não foram pegas. Então, e como tem gente que diante de uma democracia consegue olhar para isso e passar reto, assim, não se manifestar, não falar nada, não se revoltar, não ir para a rua, não chorar junto, não sentir assim o quanto isso é grave, o quanto isso é, assim, hoje pode ser Marielle, amanhã pode ser outra pessoa, entendeu? Uma pessoa que apenas discorda de outra, assim, é muito grave isso. Então, isso me assusta, assim, porque, enfim, eu acho que também tem um pouco isso que eu quis fazer com a blogueirinha do Fim do Mundo, também um pouco cutucar algumas celebridades da internet, algumas blogueiras, algumas pessoas que têm um alcance muito grande, às vezes de milhões de pessoas, e não falam nada, e não se colocam diante de assuntos como esse, assim, que é impossível passar desapercebido, é impossível a pessoa não saber o que está acontecendo, e também não querer ver como isso é grave, sabe? Não querer ver como isso é inaceitável. Então a blogueirinha do Fim do Mundo também era uma maneira de manifestar esse meu incômodo com essas pessoas que preferem se alienar ao invés de se aliar a algo que é importante para todo mundo, né? Para a democracia, ponto final, sabe? É muito difícil entender como as pessoas acabam se tornando tão sensíveis a grandes desastres, né? Sim, A tragédia de Brumadinho, a tragédia de sim, Mariana, e são incapazes de ver que existe um genocídio em curso, né? E sim. são incapazes de ver que o próprio Covid no Brasil foi usado como ferramenta de genocídio, dado que são os mais atingidos foram os periféricos, os mais atingidos foram os mais pobres, né? Pela falta de responsabilidade mesmo, pela falta de olhar que isso é uma estratégia de higienização, né? A morte de milhares de Sim, pessoas não tem como você olhar e não se e de alguma forma não se comover com isso e não olhar quem são os responsáveis, né? Existem responsáveis por essa tragédia que tem ocorrido, né? E eu acho que quando você coloca essa questão de que quem tem maior visibilidade tem uma responsabilidade de também denunciar o que está acontecendo, quem está sentado na cadeira do poder tem 3 vezes mais responsabilidade de tentar, de sim, alguma forma, resguardar essas vidas e protegê-las. Né? E a partir do momento que você tem um governador como João Dória, como o Itzel, que fala abertamente que a polícia militar vai para a rua para matar, quando você tem um prefeito como Bruno Covas, quando você tem um presidente da República como Jair Bolsonaro, que o tempo sim, todo fazendo discursos de ódio, né, e de destruição em massa, falando que os nossos filhos devem voltar para a escola, sendo que as escolas públicas não tem nem papel higiênico no banheiro, quanto mais material de limpeza, né, não levando em sim, consideração, inclusive, a vida dos nossos professores e das familiares de alunos, quando você tem toda uma estratégia política de submissão à elite brasileira, que é dona da empreiteira, que é dona do banco, que é os grandes empresários, tipo, a única possibilidade de você conseguir desconstruir e reconstruir isso é, de fato, construir uma grande unidade de denúncia e de luta, porque se isso não acontecer, infelizmente, as consequências de tudo isso que a gente está vivendo hoje vai, de fato, ser muito maior lá na frente. Né? sim. Não, total, é isso, assim, a gente normalizou, é muito incrível, assim, como muito rapidamente a gente normalizou a morte aqui no Brasil, assim. Tipo, assim, a gente tá com mais de 100 mil mortos, e é isso, como você falou, as pessoas mais afetadas são pessoas pretas e periféricas, e
conseguiu normalizar isso a ponto de estar falando de reabertura, a ponto de shoppings se reabrirem. Então, é surreal, assim, quando nas primeiras semanas existia aquele papo de que, vamos sair melhor disso. Assim, não, né? Acho que a passagem do tempo provou de que quem era ruim continuou ruim. Porque... Olha, eu ainda acredito que a gente vai sair melhor disso. Eu ainda sou otimista nesse ponto. Eu sou. Que bom. Eu olho que teve. Sabe que eu vejo que, assim, quem é ruim realmente vai sair ruim disso. Isso não muda, né? Quem muda Jair Bolsonaro, né? A gente não tem uma varinha mágica. Mas apesar disso, nós vimos muitas, assim, iniciativas de solidariedade, né? De pessoas que não eram organizadas, que muitas vezes não eram de esquerda, que não faziam parte de coletivos organizados, se sensibilizando, juntando amigos, indo às ruas, levar um marmitex para as famílias em situação de rua, se reunindo, fazendo vaquinha, comprando cestas básicas e levando nas comunidades carentes. Isso aconteceu e aconteceu muito. Até mulheres que usavam sua máquina de costura para costurar máscaras e levar para os profissionais da saúde. Então, assim, eu acho que de alguma forma a gente sai melhor com uma consciência mais elevada assim, uma coisa que a gente passou por um processo de desumanização, né, e a gente está recuperando de alguma coisa, ressignificando valores humanos, vidas importam, né, e isso que vem muito forte à nossa mente. A gente não pode esperar que essas pessoas que estão sentadas na cadeira do poder há tanto tempo, elas realmente mudem. É mais nesse sentido mesmo. Não, concordo. Eu acho, realmente, tiveram atos de solidariedade muito, muito grandes, inclusive do MTST, né? Foi muito bonita a mobilização que teve, assim. Mas eu acho que, por exemplo, concordo muito que a gente não tem uma variante de condão para mudar as pessoas que estão no poder. Mas, por exemplo, quando abre, no primeiro dia que abriram os bares do Leblon, por exemplo, e os bares ficaram lotados, sabe? É isso que eu fico pensando. Falo, cara, gente, o que essas pessoas estão pensando, assim, que acabou a pandemia, que elas podem sair na rua. É isso que me... E, assim, eu tô dizendo isso justamente porque eu talvez esteja mais próximo da realidade dessas pessoas, entendeu? Então eu tenho vontade de matar. Não tô brincando, mas é tipo, gente, pelo amor de Deus, cadê o mínimo de uma consciência, sabe? A gente tá falando de uma pandemia mundial que é desconhecida, que ninguém sabe assim, o mínimo que a gente pode fazer, não aglomerar, ficar de máscara, o mínimo do mínimo, e essas pessoas não fazem, sabe? É isso que me assusta, é isso que me frustra, porque por um lado, eu também sou uma otimista inveterada, que acredito que a gente poderia, por exemplo, com essa pandemia, valorizar as coisas, por exemplo, valorizar a importância do Estado, né, de garantir para a população o mínimo de dignidade com auxílio emergencial, para mães solos um valor maior, né, de R$ 1.200, ou a gente pudesse valorizar mais os professores, já que as pessoas estão em casa tendo que educar seus filhos por conta própria, ou a gente pudesse valorizar mais os profissionais de saúde, valorizar mais a cultura, justamente entrar nessa onda da solidariedade, entendendo que tem pessoas que precisam mais do que nós. Acredito, eu juro, eu estava muito me empreendendo nesse sentimento. Mas de verdade, quando eu vejo essa imagem do Leblon lotado, quando eu vejo shoppings lotados, quando eu vejo bares lotados, quando eu vejo festinhas acontecendo, as pessoas até perdendo a vergonha de postar nas redes sociais, isso me traz uma desesperança, assim, um baque, sabe, no otimismo, que é tipo, caramba, a gente tem um caminho muito grande. Eu acho que tudo isso não é à toa. Eu acho que tem responsabilidade, como você mesmo falou, tem responsabilidades pelo momento que a gente está vivendo. A gente poderia estar num outro momento se a gente tivesse um presidente que não tivesse minimizado a gravidade dessa situação desde o começo, que não tivesse chamado de gripezinha, que não tivesse ficasse indicando um remédio que não tem eficácia comprovada, que não ficasse confundindo as pessoas e basicamente se preocupando em proteger os filhos, em criar um caos político. Se não fosse o caso, talvez a gente estivesse em melhores situações agora. Só que eu entendo que isso confunde as pessoas e que, portanto, elas acham que, bom, se o presidente está se aglomerando, então eu também, e tudo certo, sabe? Assim, quem sou eu para me preocupar? Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem um pouco da consciência individual, assim, que falta, e aí isso me dá uma tristeza, às vezes.
Olha, mano, eu acho que a gente só tem que combater, não se deixar abater, né? Porque, infelizmente, essas questões É. mesmo que você coloca é super é fato, né? Você ter uma reabertura de shopping que mais parece uma reinauguração. Você ter, enfim, festas acontecendo, elas vão ter. Você vê uma médica sendo agredida porque depois de um plantão exaustivo, pediu silêncio para o vizinho que estava fazendo uma festa no meio da quarentena no Rio de Janeiro. Então, são coisas que você vê uma inversão muito forte de valores. Né? Então, assim, a gente tem que se apegar a iniciativas mesmo que demonstram que ainda há salvação. Né? A gente precisa olhar para a partir mais, assim, pra metade do copo que está cheio, porque a outra está vazia há muito tempo de verdade. Né? E eu acho que é isso. Mas, assim, o que eu vejo muito acontecendo é que a gente tem tido sinalizações de que a gente tem conseguido elevar um pouco mais a consciência das pessoas. Não sei se é mais pelo sentido da solidariedade exigida nesse momento, mas também porque as pessoas estão entendendo que toda aquela desesperança que fez muitas pessoas elegerem Jair Bolsonaro, agora meio que já tá, as mentes já começam a clarear, né? As pessoas já começam a enxergar aquilo que foi dito, né? É um retrocesso que não nos representa, que não vai atender às expectativas do povo em relação às políticas necessárias para uma vida mais digna, né? Uma coisa que fica muito claro para a gente, quando tem feito visitas nos bairros, quando tem conversado com as pessoas, é que elas dizem muito assim, as pessoas têm muita clareza de que esse auxílio emergencial que foi garantido e que ajudou, que não foi de fato suficiente, porque muitas famílias não conseguiram alcançar, não foi porque Jair Bolsonaro foi bonzinho, fez uma política do auxílio, mas porque toda uma oposição se mobilizou no sentido de garantir um mínimo, porque ele queria era 180, 200 reais para uma família. Imagina você sobreviver um mês inteiro com 180, 200 reais. Então as pessoas já têm muita clareza de que Jair Bolsonaro, ele foi um voto de revolta de uma série de pessoas que não são fascistas, que não têm uma consciência de direita, mas que não acreditavam mais na política institucional e assim como o Dória falou, eu sou o administrador, o gerenciador, o gestor, né, acreditaram na ideia do apolítico Jair Bolsonaro e hoje já tem muita clareza de que isso não era verdade, né? Então a gente tem percebido muita sinalização nesse sentido e é isso que traz uma esperança. É claro, tem muita luta para ser feita. Não dá para cruzar os braços e falar, não, o mundo vai melhorar depois do Covid, não vai. Se a gente não se mobilizar, se não tiver a blogueirinha do fim do mundo também nos ajudando lá, denunciando, se não tiver a Jussara, né? Gente, se não tiver a Jussara na linha de frente da luta. Então, meus amores, se não tiver a gente, né, isso, a gente não vai chegar onde a gente quer, a gente precisa mesmo lutar e muito, sabe? Acho que é só o início. Uma coisa olha, eu queria, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode! Não, uma coisa que eu queria te perguntar é assim, você fica principalmente na ocupação da Vila Nova Palestina, né? Isso. Eu queria saber, assim, por exemplo, dentro dessa ocupação, como as pessoas se posicionam diante do Bolsonaro, assim, tem pessoas que ainda são bolsonaristas, são pessoas ou que não, ou que são apolíticas, assim, como é vista a política? Claro que é uma visão, são muitas, deve ser muito heterogêneo, né? Muitas pessoas diferentes, tal, mas com visões muito diferentes. Mas eu queria saber, assim, no geral, como funciona. Eu vou te responder essa pergunta de uma forma mais extensa, né? Quando a gente faz uma ocupação, assim, nos primeiros dias dela, e que as pessoas vão chegando, então você encontra mesmo diversas pessoas que votam para a direita abertamente, que declaram isso, enfim. Mas é isso, a gente faz uma luta por moradia. No decorrer do tempo, quando a gente vai fazendo discussões, porque uma coisa que acontece muito dentro da ocupação é uma discussão muito ampla não só sobre políticas públicas, não só sobre direitos, mas como a gente também faz análise de conjuntura, a gente provoca, né, que as pessoas tenham um pensamento mais crítico. Então, hoje, seguramente, eu digo para você, nós não temos companheiros e companheiras da ocupação Vila Nova Palestina que tenham votado no Bolsonaro, né? Muito pelo contrário, criticam e se posicionam,
né, no sentido de não nos representa, tanto é que nós tivemos uma representação ao pedido de um impeachment popular, né, que as famílias apoiaram essa iniciativa. Então, assim, é claro, a periferia, você não seria romantizar demais dizendo que a periferia tem um posicionamento de esquerda, que a periferia faz um voto popular. Isso não acontece. A periferia, infelizmente, também votou no Jair Bolsonaro, né? Mas para dentro de uma ocupação como a Vila Nova Palestina, depois de 7 anos de luta, de resistência, buscando a sua moradia, nós passamos por todos esses processos de mudança de legislação e vimos o Jair Bolsonaro esvaziando completamente o Programa Habitacional Federal. Então, as famílias têm muita clareza do que impede que a gente conquiste, porque não é um presente que vamos ganhar, né? As famílias da Vila Nova Palestina, assim como todas as famílias sem teto, elas simplesmente vão conquistar o direito de pagar um preço justo por sua casa própria, né? Um preço acessível. Então é isso que elas lutam há 7 anos, e quando elas viram Jair Bolsonaro esvaziando essa política, para elas ficou muito claro também. Então, seguramente, não temos bolsominions dentro da base da Palestina. Yes, maravilhosa. Sim, bom saber. Não, eu só queria ouvir da Vila Nova Palestina como é, assim. Eu, inclusive, fiquei com muita vontade de. Enfim, claro que nesse momento não é possível, mas eu fiquei com vontade de te conhecer pessoalmente, conhecer a ocupação da Vila Nova Palestina. Olha, é possível, porque como a gente tem tido assim, o isolamento da Palestina, ele tem sido possível, né? Então as famílias, provavelmente você vai passear lá dentro, vão te olhar de dentro das portas e dar um tchauzinho de longe. Muito prazer, volta depois. Né, Sim. Mas elas são muito receptivas no sentido disso. Então é possível fazer uma visita assim com muita tranquilidade, com toda a segurança necessária, usando máscara e mantendo o distanciamento. Ótimo. Vamos marcar. Portas abertas para você. E eu tenho certeza que os jovens que moram lá vão super curtir te ver, assim, porque, você é muito popular entre os mais jovens. Eu acho muito legal isso, eu te falo mesmo. Assim, eu tenho uma filha de 17 anos, né, e ela super é sua fã, assim. Fala muito, assiste seus vídeos e tal. É uma menina muito politizada, uma ativista mesmo, faz parte da juventude do MTST. Eu tenho certeza que ela curtiria muito também te conhecer. Nossa, que incrível, adoraria. Na verdade, eu tenho uma vontade muito grande, assim. Eu estava, inclusive, no início do ano, era um plano meu desse ano, justamente participar de um cursinho popular do coletivo Baobá. Eles atuam mais em Itaquera, assim, e eu tinha muita vontade justamente de fazer uma oficina de vídeo, assim, para os jovens e ajudá-los a, enfim, assim, ajudar a justamente usar a internet como um instrumento também de militância, né? Também de discurso político. E eu tava era um plano meu para esse ano, mas enfim, obviamente o cursinho popular, o Baobá tiveram as atividades interrompidas por causa da pandemia. Mas eu tenho muita vontade de me aproximar, assim, sabe, de movimentos populares e não ficar só numa militância de internet. Isso me incomoda, fico me achando meio hipócrita às vezes, sabe? Portas abertas. O ano que vem vamos iniciar um curso de audiovisual com a Maria Bop na Palestina, na Copa do Povo, nas ocupações do MTST, super bem-vinda. Eu acho, olha, uma coisa que eu falo para você, a juventude da periferia, né, eles são extremamente oprimidos e eles precisam desse espaço de voz também, de se expressar, né, eles também têm suas reivindicações a serem feitas, e quando eles aprendem a usar essa ferramenta que a gente está usando agora para essa discussão, como também um mecanismo de denúncia, um mecanismo de proteção também, porque você tendo clareza de como você pode usar essa ferramenta, uma abordagem policial violenta, algo que você está sofrendo naquele momento, essa pode ser a única arma que você tem, né, um celular conectado à internet. Então, eu acho extremamente válido essas iniciativas, né, e eu acredito muito que a juventude no movimento vai curtir demais ter você lá, né, aprendendo aprendendo a editar vídeo, fazer. Exatamente, ensinar a fazer vídeo, justamente edição, usar essas coisas que eu aprendi na faculdade e repassar, de certa forma, esse conhecimento, porque a gente tem tantos aplicativos no celular hoje, essas que são gratuitos mesmo, e que dá para usar, e tem várias ferramentas, às vezes ensinar a fazer, editar, colocar trilha sonora, sabe? Eu acho que é uma parada que a galera jovem curte, eu acho que é uma linguagem que a gente está mais finalizada, eu acho que seria muito legal. Companheira Claudiola da Leste faz parte da Copa do Povo. Colocou aqui, grande cursinho Baobá, aqui na Unifesp Leste. Que maravilha, Maria, vem mesmo. Aí, sim, ó, já tem o convite.
Cláudia, eu conheço a Carol Freitas, que é incrível, uma mulher que eu admiro muito, estudei com a Carol, e eu falei para ela que eu queria participar, inclusive estava marcada de ir para uma primeira reunião, assim, só que daí eu não pude porque eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando, mas era a minha vontade esse ano, eu falei, esse ano não pode passar desse ano, eu quero estar mais perto, sabe, desses movimentos populares, eu acho que eu preciso, não dá para ficar só numa coisa de gogó, sabe? Então, era um plano que infelizmente foi frustrado pela pandemia, mas eu quero muito estar mais próxima e eu fico muito feliz com esse contato. Quando você me escreveu, eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito admiradora do MTST e você tem um trabalho tão fundamental e você vai ser minha vereadora, se tudo der certo, entendeu? Obrigada. Obrigada pelo apoio. A gente está nessa luta aí, né? A Débora, tu que eu, que fazemos parte do coletivo juntas, a gente tem construído mesmo e se desafiou, né? Nesse ano aqui. A gente espera poder questionar esse formato político que a gente tem, né? Dentro disso, tudo que a gente falou mesmo é essa coisa de você ter mais representatividade, né? E a ideia é que a gente tenha uma chapa coletiva, não porque é 3 mulheres, mas uma chapa coletiva porque são milhares de mulheres espalhadas pela periferia e que a gente não quer ser a porta-voz dessas mulheres, a gente quer que elas tenham um espaço de fala. Então, a gente tem que escancarar mesmo as portas da Câmara de Vereadores para que o povo possa entrar e participar e falar, e tem espaço de fala, né? Não adianta ter essas audiências públicas que, na verdade, não garantem ao povo espaço de deliberação. Né, a gente precisa que as pessoas participem da vida política do seu município, do seu estado, para que elas também possam propor coisas, propor mudanças e garantir que essas mudanças aconteçam. E assim, muito obrigada mesmo pela sua fala. Me emocionei aqui, me arrepiei toda. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a você. Eu acho maravilhoso vocês estarem nessa luta, porque vocês fazendo esse mandato, né, coletivo, também, eu acho, não poderia ser melhor, porque isso, vocês vindo do MTST, sabendo o que é isso, né, porque o MTST é um movimento coletivo, e eu acho que essa é a resposta. A gente não pode mais ficar nessa política vertical, né? Que poucos mandam para muitos e esses muitos não se sentem representados. Então, que bom que vocês, que são vocês, mulheres, né? Eu acho que, nossa, a gente estaria muito, muito bem representado por vocês mesmo. É isso. Muito, muito obrigada. Mano, a gente já está aqui há 42 minutos, eu acho que a gente já está partindo para o nosso encerramento, né? Mais uma vez te agradecendo demais pela sua participação aqui, mas eu acho que tem uma questão que é importantíssima falar, né? Quando uma mulher ela se dispõe a intervir politicamente, independente de ela ser um pré-candidato, ou independente dela estar ocupando uma cadeira, ou independente dela usar a sua sabedoria, aquilo que cursou a sua formação como um mecanismo também de denúncia e de embate político, como você faz, é importante, né? Mas, infelizmente, vivemos num país tão machista, onde essas mulheres são vítimas de ataques brutais, né? E aí, eu queria que você, assim, nesse encerramento, você falasse um pouco como tem sido isso, né? Porque a blogueirinha do Fim do Mundo, ela é também um mecanismo potente de voz. Ela é, de uma forma bem humorada, uma pessoa que denuncia, né? É você, um personagem denunciando o tempo todo. Tantas atrocidades que a gente está sofrendo, é todo dia mudando a conjuntura, é todo dia um fato novo, é todo dia um escândalo novo, e assim, você é um mecanismo importantíssimo para nós. Então eu queria que você falasse um pouco como tem sido isso, né, e, enfim, fica à vontade. Obrigada. Foi muito doido, numa entrevista recente, o repórter falou para mim, Maria, agora no Brasil, porque é muito louco, porque eu nunca me considerei uma humorista, uma comediante, nada disso, assim, mas com a blogueirinha do Fim do Mundo, por usar o humor, agora as pessoas me enxergam assim, né, como humorista, e ele falou, você é talvez agora a única humorista mulher no Brasil que se posiciona politicamente dessa maneira. A gente tem outras humoristas mulheres, mas que se posicionam dessa maneira como crítica ao governo do Bolsonaro abertamente, como você é, de esquerda e tudo mais. Você é a única. Eu fiquei pensando, caramba, é verdade, assim, a gente tem alguns comediantes que criticam o Bolsonaro, que também tem um papel importantíssimo, até em grandes emissoras, mas mulher não, né?
E eu acho que também tem muito com isso que você falou, só de ter uma mulher, seja ocupando a política ou na luta, como pré-candidata ou no humor, mas assim, mulheres em lugares que saem do esperado do que é ser mulher, sabe? Que saem do que é desejado pra gente, assim, esse lugar do cuidado doméstico, do cuidado com a família, sei lá, ou da mulher que não fica. Porque é isso, as blogueiras também ficam nesse lugar da beleza, da moda, da maquiagem. Então, sair desse lugar do estereotipado, que é esperado para a mulher, é muito interessante, é muito legal. Assim, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que eu agora talvez eu seja uma influenciadora, se agora eu sou uma influenciadora, que eu acho que a influência positiva que eu posso fazer é justamente trazer mais mulheres para isso, para esse debate, e para o combate também, para serem mais combativas e não ter medo de se posicionar. Eu sei que é duro, porque às vezes tem uma onda de haters e de robôs e de pessoas que são cruéis e que não medem esforços para te esmagar a sua autoestima e assim, tiram a sua vontade de se posicionar quase, porque, tipo, às vezes vem umas ondas de ódio tão grandes que é difícil, é uma correnteza que puxa, assim, mas é ir pra frente, assim, é um dia depois do outro, e se juntar com as pessoas, dar a mão mesmo para as pessoas que estão com você, que isso fortalece demais, assim. Mas eu fico muito feliz com a resposta aqui da blogueirinha do Fim do Mundo, que é muito mais positiva do que negativa, e é isso, que ela gere influência para as pessoas verem mulher falando de política. Detesto quando falam, mulher não tem nada de política. O quê? Os homens entendem, né? Ó, como tá tudo certo no mundo agora, ó, como o Brasil tá super certo. Os homens estão liderando e a gente tá, show! Então, assim, tá na hora da gente se colocar a nossa voz pro jogo, né? Mano, é sem dúvida mesmo. Mas é isso, eu acho que você é a influenciadora digital mais importante que a gente tem hoje, porque influenciar politicamente é importantíssimo, ainda mais a nossa juventude que está tão carente de influência positiva, né? Eu acho que, sem dúvida, você ocupa um espaço que é todo seu e que trouxe um elemento importante para a discussão política, né? O bom humor, uma forma muito diferente de falar sobre isso, de fazer críticas a esse desgoverno e que ajuda a gente, inclusive, né? Eu vivo baixando vídeo teu e disparando nas minhas redes de WhatsApp. E, gente, se vocês ouvirem cachorro latindo, é porque minha irmã faz parte de uma ONG que adota cachorro e manda de volta para arrumar dono. Se alguém quiser adotar, pode falar comigo também que tem. É isso, tem cachorro demais aqui. Isso. Então, deixa eu explicar, né? Tem bastante cachorro aqui. Então é isso. E mais uma vez, muito obrigada por ter topado. Amei a live, super gostoso conversar com você. E as portas estão abertas na Palestina, na Copa do Povo, para você vir conhecer quando se sentir à vontade. E a gente encontra mecanismos de segurança para que a gente possa te receber dessa forma, tá bom? Não, só de você me falar que tá tranquilo, que dá pra ir, então eu já me sinto mais confortável. Assim, eu não queria justamente incomodar, provocar nada, mas se você tá dizendo que tudo certo, então eu tô me sentindo convidada já. Quero muito conhecer você pessoalmente, te dar um abraço, conhecer a Vila Nova Palestina e conhecer o trabalho mais de perto da MTST, quero estar mais próxima das ocupações, acho que é importantíssimo isso pra nossa luta. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de conversar com você, sou sua fã de Sara. Eu sou sua. Gente, muito obrigada a todas e todos que estiveram com a gente. E é isso, mana. Vamos nos encontrar brevemente, vamos marcar. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, meus amores. Fui! Tchau, tchau, mana. Beijo.